Quem aqui nunca ouviu falar de Bonnie Elizabeth Park e Clyde Chestnut Barrow? Bonnie e Clyde. O casal mais famoso da época de 1930 até 1934. Um casal que viveu em Dallas, no Texas, na época da Depressão. E o que ocorreu nessa época da Depressão? Simplesmente os Estados Unidos estava passando por uma situação financeira de queda de valores, estava tendo muitos furacões e muita seca e um alto índice de desemprego. E isso desencadeou uma alta relevância da criminalidade naquela época. Bonnie simplesmente era uma mulher de 19 anos quando conheceu o Clyde, que tinha 20 anos. Bonnie não tinha nada de diferente de outras mulheres, a não ser pelo fato de que ela era considerada muito inteligente para a literatura inglesa e para a parte de criar poemas. Diziam que ela era muito boa, né? E que ela foi uma excelente aluna na escola, apesar de ter vivido num alto índice de pobreza. E assim também ocorreu com Clyde, que veio de uma família que vivia de fazenda, vivia de agricultura, né? Mas que infelizmente também passaram pelo alto índice de pobreza e que acabou, a partir dos 15 anos de idade, começando ali a entrar na criminalidade. A primeira vez que o Clyde foi preso, ele tinha 15 anos de idade, e ele foi preso porque ele tinha alugado um carro e ele não devolveu esse carro à locadora, né? E é aí que começa a história do Clyde. Bonnie casou-se em 1926, com 15 anos, com um rapaz chamado Thornton. Mas assim que ela se casou, ele também era um rapaz que cometia pequenos delitos, pequenos furtos, e ele foi preso depois de um assalto e pegou 5 anos de cadeia. Então, depois disso, Bonnie nunca mais viu seu marido. Mas mesmo assim, ela manteve a aliança até o último dia de sua vida em seu dedo. Em 1930, a Bonnie conheceu o Clyde porque ela começou a trabalhar como garçonete. E aí começou a vida aí pregressa desse casal. Imediatamente assim que eles se conheceram, eles se apaixonaram, né? E os dois já tinham tendências ali à criminalidade. Mas disseram que eles estrelaram muito a história de Bonnie no filme que eles fizeram em 1967. Segundo um próprio integrante da gangue que foi criada em 1930 por Bonnie e Clyde, né? Inclusive um dos irmãos de Clyde fazia parte dessa gangue, a Bonnie não tinha nada de agressiva. Ela tinha apenas 1,50 m de altura e 41 quilos. E eles falaram que ela nunca fumou charuto, como representada nas fotos que a polícia achou em um esconderijo que eles tinham em 1933. Disseram que ela nunca atirou em nenhum policial. O casal ficou muito famoso porque eles roubavam pequenas mercearias, eles roubavam postos de gasolinas, eles cometeram mais de 6 assaltos em bancos e eles cometeram sim alguns assassinatos. E desses assassinatos, 9 eram policiais e o restante eram civis. Então qualquer pessoa que entrasse no caminho deles, infelizmente, morria. Eles passaram muito tempo se escondendo, né? Porque eles já foram ficando famosos e aí começou toda aquela revolução em busca do casal que ficou tão figurado apaixonadamente pelo filme Bonnie e Clyde. Segundo o historiador Neal Phillips, retratado nos filmes como um homem cruel, esse historiador fala que, na verdade, Clyde não era um homem cruel. Ele sentia culpa por todas as mortes, né, por todos os assassinatos que ele cometia, mas que nada mais, nada menos foi do que uma pura vingança ao sistema carcerário dos Estados Unidos. O Clyde ele não tinha pretensão nenhuma com os assaltos de ficar famoso, nem muito menos rico. Ele apenas queria se vingar porque, quando ele foi preso, ele foi abusado sexualmente por outros presos, por outros carcerários, e ele prometeu, ele jurou que enquanto ele estivesse vivo, ele faria a vingança dele por tudo que ele passou no sistema carcerário. Clyde era conhecido como um homem muito inteligente e, segundo historiadores, Clyde era conhecido como um excelente motorista de rota de fuga, o que ajudou muito na época que eles cometiam os assaltos e os crimes a eles fugirem da cena do crime e não serem pegos. Clyde escreveu inclusive uma carta para Henry Ford, o criador da V8 Fords, dizendo que para as fugas dele, ou deles, porque era gangue, não teve carro melhor. Ele disse que os outros carros simplesmente ficavam para trás comendo poeira, e ele agradecia muito ao criador do carro V8 Fords. A vida de crime e aventuras de Bonnie e Clyde acabou em 1934.
quando eles foram encurralados numa estrada deserta da Louisiana. Foi uma armadilha feita por policiais que já estavam no encalço e à procura deles por muito tempo, durante os 4 anos, quase 4 anos, que eles cometeram os crimes. Né? E nessa emboscada, eles simularam que um caminhão tinha quebrado, né? E como o Clyde era muito apaixonado por carros, imediatamente ele desacelerou o carro. Eles imaginariam que provavelmente ele desceria para ajudar, né, a ver qual era o problema do caminhão, e foi quando ele desacelerou o carro que os policiais simplesmente começaram a metralhar o carro em que Bonnie e Clyde estavam. Mais de 130 tiros foram dados. E o Clyde foi o primeiro a morrer, tá, gente? Apesar de constar mais de 50 tiros no corpo dele, mas o tiro que o levou a óbito foi um tiro direto na cabeça. E a Bonnie ainda ficou em sofrimento, apesar de ter mais também de 50 tiros no seu corpo. Quando eles chegaram ali no carro e pararam com o tiroteio, ela ainda respirava em sofrimento, agonizando. E aí seus corpos foram expostos, como vocês vão poder ver aí nas fotos, inclusive o carro em que eles estavam, né, que foi todo metralhado. O carro consta ainda dentro de um cassino, tá? Ele é todo protegido por um vidro de alta blindagem, né? E ele foi comprado na época por 930 mil reais. Bom, e aqui se encerra a história de um casal que ficou muito famoso devido a eles serem considerados o casal assassino e cometedores de crimes.